dia. Bom dia. Bom dia. Bom Bom dia. dia. Bom dia. Bom dia. Bom dia, Pri. Bom dia. Vamos lá para mais uma lição hoje. Uma lição belíssima, lição muito linda. Então sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas à lição 78 do livro Curso em Milagres, que hoje vai ser conduzido pela Rosa. Falei certo, né, Pri? Estava aqui pensando, gente, quem que é que Eu não coloquei a escala, né? Ai, ai, vamos lá Eu então. sei porque eu anotei ontem. Vamos lá. Vamos Vamos lá, lá então. então, Rosa. Vamos receber essa lição. Lição 78. Que os milagres substituam todas as mágoas. Talvez ainda não esteja bem claro para ti que cada decisão que tomas é uma decisão entre uma mágoa e um milagre. Cada mágoa se ergue como um escudo escuro de ódio diante do milagre que quer ocultar. Vou repetir. Cada mágoa se ergue como um escudo escuro de ódio diante do milagre que quer ocultar. E ao erguê-lo diante dos teus olhos, não verás o milagre que está além. No entanto, durante todo o tempo, ele espera por ti, na luz, mas ao invés disso, contemplas as tuas mágoas. Hoje vamos além das mágoas, preferindo contemplar o milagre. Reverteremos o teu modo de ver, não deixando a vista estancar antes de ver. Não esperaremos diante do escudo de ódio, mas o deixaremos de lado e ergueremos gentilmente nossos olhos em silêncio para contemplar o Filho de Deus. Ele espera por ti atrás de tuas mágoas, e à medida que as colocares de lado, ele aparecerá em luz, resplandecente, no lugar em que cada uma antes ocupava. Pois toda mágoa é um bloqueio à vista, e à medida que é suspendido, verás o Filho de Deus onde ele sempre esteve. Ele está na luz, mas tu estavas na escuridão. Cada mágoa fazia com que a escuridão fosse mais profunda e não podias ver. Hoje tentaremos ver o Filho de Deus. Não nos permitiremos ficar cegos para ele. Não olharemos para nossas mágoas. Assim, se reverte o modo de ver do mundo ao olharmos em direção à verdade, para longe do medo. Selecionaremos uma pessoa que tenhas usado como alvo de tuas mágoas e as deixaremos de lado e olharemos para ela. Alguém de quem talvez tenha medo ou até odeies. Alguém que pensas que amas e que te deixou com raiva. Alguém que chamas de amigo, mas vês como às vezes complicado ou difícil de agradar, exigente, irritante ou infiel ao ideal que ele deveria aceitar para si próprio, de acordo com o papel que designaste para ele.
Tu sabes a quem escolher. O seu nome já cruzou a tua mente. Ele será aquele através do qual pedimos que o Filho de Deus te seja mostrado. Ao vê-lo, além das mágoas que guardaste contra ele, aprenderás que o que estava escondido enquanto tu não o vias, existe em todos e pode ser visto. Aquele que era inimigo é mais do que um amigo quando é libertado para assumir o papel santo que o Espírito Santo designou para ele. Deixa que ele seja o Salvador para contigo hoje. Tal é o seu papel no plano de Deus, teu Pai. Os nossos períodos de prática mais longos de hoje o verão nesse papel. Procurarás conservá-lo na tua mente, primeiro tal como o consideras agora. Reverás seus defeitos, as dificuldades que tens tido com ele, a dor que ele te causou, a sua negligência e todas as pequenas e grandes feridas que te provocou. Considerarás o seu corpo com os respectivos defeitos e qualidades. Pensarás nos seus erros e até mesmo nos seus pecados. Entre aspas. Em seguida, peçamos àquele que conhece esse Filho de Deus, na sua realidade e verdade, para que possamos olhá-lo de maneira diferente e vejamos o nosso Salvador resplandecente à luz do verdadeiro perdão que nos foi dado. Pedimos a Ele no santo nome de Deus e de seu Filho, tão santo quanto Ele mesmo. Que eu contemple meu Salvador naquele que foi designado por ti, como aquele a quem devo pedir que me conduza à luz santa, onde ele está, de modo que eu possa me unir a ele. Os olhos do corpo estão fechados, e ao pensares naquele que te magoou, deixa que a luz que existe dentro dele seja mostrada à tua mente, além das tuas mágoas. O que pediste não pode ser negado. O teu Salvador está esperando por isso há muito tempo. Ele quer ser livre e fazer com que a sua liberdade seja tua. O Espírito Santo se inclina a partir dele para ti, sem ver nenhuma separação no Filho de Deus. E o que vês através do Espírito Santo libertará a ambos. Fica bem quieto agora e olha para o teu Salvador resplandecente. Nenhuma mágoa escura obscurece o que vês nele. Permitiste que o Espírito Santo expressasse através dele o papel que Deus lhe deu para que pudesse ser salvo. Deus te é grato por esses momentos de quietude de hoje, nos quais deixaste as tuas imagens de lado e em seu lugar olhaste para o milagre de amor que o Espírito Santo te mostrou. O mundo e o céu se unem em agradecimento a ti, pois nenhum pensamento de Deus pode deixar de regozijar-se quando tu és salvo e todo o mundo contigo. Nós nos lembraremos disso ao longo do dia e assumiremos o papel que nos foi designado como parte do plano de Deus para a salvação, e não o nosso. A tentação desaparece quando permitimos que cada pessoa que encontramos nos salve e nos recusamos a esconder, através das nossas mágoas, a sua luz. Deixa que o papel de Salvador seja dado a cada pessoa,
que encontrares, e aquelas em quem pensas ou aquelas que lembras do passado, a fim de que possas compartilhá-lo com ela. Para ambos, assim como para todos aqueles que não vêm, fazemos uma prece. Que os milagres substituam todas as mágoas. Uau! Bora lá para a prática. Então, como ele fala aqui, nós vamos fazer um período longo de 15 minutos. Então, nós vamos selecionar uma pessoa que tenhas usado como as suas mágoas. E aí ele pede, num primeiro momento, que a gente vai pensar nessa pessoa e nós vamos conservar na nossa mente tudo que a gente considera agora. Então, nós vamos olhar para os seus defeitos, as dificuldades que a gente tem tido com ela, ou com essa pessoa, a dor que ela nos causou, a sua negligência e todas as pequenas e grandes feridas que essa pessoa nos provocou. A gente vai considerar o seu corpo com os respectivos defeitos e qualidades. E a gente vai pensar em todos os seus erros e até aqui, entre aspas, nos seus pecados. Depois, em seguida, nós vamos pedir àquele que conhece esse Filho de Deus, na sua realidade e na verdade, para que a gente possa olhar para essa pessoa de maneira diferente. E a gente vai ver o nosso Salvador resplandecer. Então, a gente vai ver essa pessoa resplandecer a luz do verdadeiro perdão. E a gente vai pedir ao Espírito Santo, em nome de Deus, e vai dizer assim: que eu contemple meu Salvador naquele que foi designado por ti, como aquele a quem devo pedir que me conduza à luz santa onde ele está, de modo que eu possa me unir a ele. E aqui ele fala que nós vamos estar de olhos fechados do corpo, mas nós vamos pensar naquele que magoou a gente, então a gente vai olhar para essa pessoa e vai deixar a luz que existe dentro dessa pessoa, que ela seja mostrada na nossa mente, além de todas as mágoas. Então, vamos para a prática. Vou colocar aqui 15 minutos. Vamos fechando os olhos, então, já selecionando uma pessoa. Eu tenho direito a milagres.
que os milagres substituam todas as mágoas. Obrigado, Rosa. Nossa, que lição lindíssima. Lindíssima. Assim como a de ontem, né? Ontem Jesus foi pela primeira vez, de uma maneira mais explícita, vamos dizer assim, que Jesus trouxe, né, a palavra e o significado do milagre no livro de exercícios, né? E aqui ele estende novamente, né? Só que mostrando para gente o que as mágoas escondem, né? Como as mágoas escondem o milagre que já está dentro de nós. Então, lembrando que o milagre ontem, quando Jesus falou para a gente, tens direito a milagres pelo que tu és, né? Vamos lembrar que o milagre não é algo que acontece fora, no mundo externo. O milagre para um curso de milagres é a correção da nossa mente. É a correção da nossa percepção equivocada pela percepção corrigida do Espírito Santo. Então, essa lição de hoje é uma lição onde Jesus até traz para a gente o escudo escuro, né? Que a gente vem falando sobre o escudo de proteção do ego, o escudo escuro ou a concha de esquecimento são sinônimos, né? Sobre as armadilhas do ego para ele ser preservado dentro da nossa mente, né? Então, que lindo, que lição maravilhosa. Então, aqui, se a gente tinha dúvida, né, sobre quando Jesus fala que o nosso irmão é o nosso Salvador, eu acho que essa lição aqui, ela deixou muito explícita sobre esse conceito, né, do livro Um Curso em Milagres, que o nosso irmão é o nosso Salvador. Por quê? Porque ele espelha exatamente, né, o que nós estamos pensando sobre o que a gente acha que está acontecendo fora da nossa mente. Por isso, o nosso irmão é o nosso Salvador, né? Então, através dessa projeção que nós fizemos para fora da nossa mente, que nós colocamos o nosso irmão, quando a gente pede ajuda para o Espírito Santo nos mostra, né, que o nosso irmão ele está espelhando exatamente aquilo que a gente acha que está acontecendo fora da nossa mente. E ele assume esse papel de salvador, né, quando a gente substitui o papel, né, que a gente leu aqui no parágrafo 4, o papel de uma pessoa difícil, uma pessoa complicada, uma pessoa exigente, irritante. Esses são os papéis que nós demos para os nossos irmãos, né? Então, quando a gente pede ajuda para o Espírito Santo reinterpreta esse papel que nós mesmos demos e ele, então, mostra para a gente que o nosso irmão é o nosso Salvador, porque, de novo, ele está espelhando tudo aquilo que a gente pensa e sente que está acontecendo fora da nossa mente. Então, a lição 78, né, ela nos conduz a um dos pontos mais importantes do processo da cura da nossa mente. O reconhecimento de que não é possível experimentar os milagres enquanto ainda estamos escolhendo manter mágoas. É impossível, eles são excludentes, eles são mutuamente excludentes. O milagre, a mágoa exclui o milagre, né? Então o curso ensina que a mágoa não está realmente no que aconteceu no mundo, na forma, mas como nós interpretamos aquilo que acontece, que a gente acha que aconteceu fora, né? Os eventos, os acontecimentos. Então, quando nós sentimos que alguém nos feriu, que a gente foi injustiçado por algo, ou algo nos prejudicou, estamos fazendo uma interpretação baseada na crença da separação. A mágoa, portanto, não é um fato, é uma escolha
escolha na nossa mente. É uma forma de ver que sustenta o sistema de pensamento do nosso ego. Então, por trás de toda mágoa, existe um mecanismo muito profundo, a projeção da culpa. A mágoa nada mais é do que a projeção da nossa culpa, a gente não assumindo a responsabilidade que nós fizemos a escolha errada, nós escolhemos o ego, né, e não escolhemos o Espírito Santo, e com o medo dessa vingança de Deus, vamos dizer, a gente projetou essa mágoa para fora da nossa mente. E aí, a gente a gente, essa projeção é a culpa que a gente não assumiu e a gente fica procurando culpados, né? E aí a gente projeta essa culpa nos nossos irmãos. Então, por que a gente mantém essa mágoa? A gente mantém essa mágoa porque essa mágoa, obviamente que a gente mantém de uma maneira inconsciente, ela é a sustentação do sistema de pensamento do ego, né? Porque ela nos permite dizer para o Espírito Santo que a gente está certo e ele está errado, né? Então, sem mágoas, não haveria vítimas nem culpados. Consequentemente, não haveria a estrutura que sustenta o sistema de pensamento do ego. Então, o milagre, por outro lado, é a correção dessa percepção. Ele não muda o que aconteceu, nem altera as pessoas, nem as circunstâncias externas. O milagre atua exclusivamente na mente, mudando a forma como percebemos aquela situação que está tirando a nossa paz. Ela desfaz o julgamento e dissolve a necessidade de ataque, permitindo que vejamos além da interpretação do ego. Então, essa lição, de novo, é uma lição extremamente importante. É uma lição onde Jesus, né, deixa muito explícito o nosso papel, né, como julgador e o papel do nosso irmão como o Salvador. Então, nossa, que a gente possa, durante todo o dia, né, permitir que o Espírito Santo substitua todas as nossas mágoas, né, pelo milagre, né? E o milagre, de novo, não é nada que acontece fora da nossa mente no mundo externo. O milagre simplesmente é a correção da nossa mente. É a gente pedir ajuda para Jesus e para o Espírito Santo, para que ele reinterprete aquilo que a gente acha e pensa que está acontecendo fora da nossa mente. Perfeito. Tá tudo invertido mesmo e de cabeça para baixo. A gente realmente precisa de muita ajuda para aceitar a verdade, o plano de Deus. Não é nem sobre conhecer esse plano, entender, mas sobre aceitar mesmo.
porque tá tudo invertido. Nesse 3, essa sentença brilhou demais aqui. Está na luz, mas tu estavas na escuridão. O ego faz a gente acreditar que é o contrário, né? Quando a gente está numa posição de julgamento, como vítima do mundo, a gente acha que o outro que está na escuridão é que está equivocado. Ele que está com pensamentos equivocados, ele que está me atacando, né? Ele está na escuridão, estou na luz do meu conhecimento, né? Eu sei que eu estou na luz e ele está na escuridão, né? E o ego, ele inverte isso, trazendo para os personagens aqui na foto. Então, tá mesmo tudo muito invertido, porque é o contrário. Se eu estou julgando, eu estou na escuridão. E o meu irmão está na luz, porque ele está iluminando mesmo, literalmente, o que está oculto na minha mente. Então, ele é o farol. Ele é o meu farol. Né? Como se eu tivesse com um farol diante de mim o tempo todo. Colocando luz naquilo que eu não quero. Exatamente naquilo que eu quero ocultar e que está me impedindo, entre aspas, né, de ser feliz. É realmente um outro jeito de viver e de ver. E nossa. Uau, Jesus, realmente temos que pedir ajuda. Porque o julgamento, ele traz essa sensação de sabedoria, né? Conhecimento, né? Então, sinto que o julgamento, ele traz esse prazer, né? Por isso que prazer é dor, né? Ele fala que prazer é dor nesse sentido. Porque o que dá prazer, assim, pro ego é, na verdade, a nossa dor ali. É a dor, a gente experimenta como prazer. E o julgamento, ele tem um prazer. Tem uma sensação gostosinha que a gente parece que sente quando a gente julga, a gente põe o dedo, né? É como se a gente fosse maior, temporariamente mais sábio, mais iluminado, mais certo, né? Certo, mas, nossa, olha eu aqui, como eu sou, né? Tem um prazer por trás disso, tem um deleite, né? Uma coisa assim. E parece que às vezes essa é a cola da coisa toda. É isso que eu fico querendo experimentar quando eu julgo, sabe? Essa sensação de grandiosidade. Como eu tô esquecida, né, da minha grandeza, eu escolho a grandiosidade do ego, achando que eu vou experimentar essa grandeza, né? Do julgamento. Então, é muito gostoso. É gostoso. É prazer no julgamento. E que bom que a gente pode reconhecer isso e seja desfeito esse equívoco, essa insanidade. E aceitar isso aqui. Ele está na luz, né? Agora, no presente, ele está. E você? Onde que você está?
Ele está na luz, né? Jesus fala no livro texto que o nosso irmão está sempre certo. Sempre certo. Mesmo quando ele parece errado, ele está certo. No sentido de que o conteúdo que ele está nos revelando em nós é perfeito para a gente acordar. Então, que habituam todas as mágoas. Porque a gente mantém as mágoas aqui na minha prática, eu vi, sabe, com a pessoa que parece que é minha mente. Esse lugar de, não, deveria ter sido diferente. Você deveria ter sido diferente, porque você tem esse papel. E você não atendeu esse papel corretamente. Que eu te dei, que você tem. Que na verdade eu nem te dei. Quando eu cheguei aqui, você já tinha esse papel. Eu sou vítima. E aí você não cumpriu ele corretamente. E fica essa sensação de certeza sobre isso, de nossa, eu tô certa sobre isso. Que milagre, que nada. Eu quero confirmar que essa mágoa é real. E tira o papel, né? O papel que foi dado. E quando eu olhar para essa pessoa, para esse irmão, não como mas como um irmão, aí eu vejo que não tinha papel nenhum, que nesse papel que foi dado para ele, que é o de Salvador, ele cumpriu perfeitamente. Porque essa pessoa me mostrou que eu não vou buscar amor fora de mim, que eu posso tentar e eu não vou encontrar, porque não tem fora. Porque essa pessoa segunda, esse lugar escasso que eu escolho na mente, enfim, tá me salvando, Wanda. Me salvando. Né? Então, que a gente possa aceitar isso mesmo. Eu quero, sabe? Tá? Liberar a mente mesmo dessa prisão. E realmente aceitar o que tem em mim e em cada um. Olhar para essas mágoas e assumir, reconhecer essa escuridão e permitir que a luz seja o que é, a luz. Então, é isso que está aqui. Ele está na luz, mas tu estavas na escuridão. E aí essa prática, nossa, eu vejo, nossa, Jesus, espera, é muito profundo, eu não sei se eu dou conta, mas se tá aqui é porque eu dou, então vamos lá. Aí ele pede, gentilmente, que a gente considere esse Salvador e peça a ele a luz. Gente, é um outro jeito mesmo de viver. Aquela pessoa que eu acredito que tá errada, que tá me atacando, que eu vá além disso e não, me dá a luz, porque na verdade você tá na luz, eu tô na escuridão. Ele nos ensinando mesmo a se render, a se entregar, que eu contemple meu Salvador naquele que foi designado por ti. Olha a decisão, né? De ir além dessas mágoas. Como aquele a quem devo pedir que me conduza à luz santa. Ou seja, vou ter que tirar esse papel da frente, esse personagem da frente, e dar um voto de confiança de que o Cristo está presente em cada um de nós. Porque é a Ele que eu estou pedindo a luz.
Não é o corpo que eu estou pedindo a luz. Não é o corpo que vai me conduzir à luz, me dando a mão e me conduzindo à luz, mas o Cristo em nós, Cristo no meu irmão, Cristo em mim, né? E aí eu preciso considerar essa presença de que o Cristo também está nele. Ele também é o Cristo, não eu sozinha na minha superioridade master de incrível Priscila. Sim. Devo pedir que me conduza à luz santa onde ele está, de modo que eu possa me unir a ele. Eu estou me separando através do julgamento, sou eu que estou me separando. É muito profundo isso, nossa. Jesus realmente, ele deve ter uma confiança muito, muito grande mesmo, e muito firme de que isso já acabou mesmo e que isso já foi feito, porque se a gente olha através do corpo, dos olhos do corpo como personagem, isso aqui parece impossível. Mas é o tomador de decisões que tá dando esse passo e é o Filho de Deus mesmo. Então, a nossa parte é só aceitar que isso é assim e está. Vamos. Será que a Pri acabou? Tá travado, né? Oi? É que travou, então a gente não sabia se você tinha parado Ah, de se falar, encerrado. não sei até em que momento vocês ouviram. Não sei também. Acho, acho que você estava finalizando, assim, você já estava. Então, amém. Eu já não sei mais nada. Nossa, tem algo muito forte, assim, né? Porque é muito claro que o nosso irmão só reflete o nosso auto-ódio. É claro, claro, claro. Né? E eu sinto te trazer só um pontinho importante, porque nesse movimento, né, de eu, de eu realmente me aliar, né, me aliar não, me unir ao meu irmão como meu salvador e para que eu realmente veja, né, o que ele está mostrando, o conteúdo da minha mente, né, e aí faço o processo de perdão. Tem um lugar que assim que eu experimento ainda muito e muitas vezes assim quando parece que é um pouco mais hard assim, quando fica muito explícito que o teu irmão te mostra e você vê que é você ali, sabe? Literalmente com todas as letras. E muitas vezes bate até o comportamento, né? Porque isso aqui Jesus só, né, tá dando só um reflexo aí do que o nosso irmão, como ele traz o conteúdo da nossa mente, que não tem nada a ver com o comportamento, né? Que o comportamento é o lugar que o ego adora escapar, né? Ele escapa. Ah, não, eu não me comporto assim, então não é meu. Mas você tá ali extremamente irritada, você tá ali achando errado. Não, eu não me irritei, eu só não concordo. Hum. Enfim.
Então, nesse processo todo, Famoso, eu acho que esse conteúdo é dele. isso, esse conteúdo é dele, não é meu. Pois é, meu irmão. Mas a gente é um só, né? E não tem nada fora da nossa mente. Enfim. Então, nesse processo, é importante, tem uma parte no livro que Jesus fala, olha só que legal. Tá lá na dinâmica do ego. Não, desculpa. Uma sentença antes da dinâmica do ego. Ele fala assim, ó. As fases iniciais dessa reversão, porque ele dá um contexto aqui, né? Só tu és capaz de te privar do que quer que seja, né? Não te oponhas a esse reconhecimento, pois isso é verdadeiramente o princípio da aurora da luz. Lembra-te também de que a negação desse simples fato toma muitas formas, as quais precisas aprender a reconhecer e a combater persistentemente, sem exceção. Esse é um passo crucial no redespertar. As fases iniciais dessa reversão são muitas vezes bastante dolorosas, pois à medida que a acusação é retirada do que está fora, há uma forte tendência a ancorá-la no lado de dentro. É difícil, à primeira vista, reconhecer que isso é exatamente a mesma coisa, pois não há nenhuma distinção entre o que está dentro e o que está fora. Se os teus irmãos são parte de ti e tu os acusas da tua privação, estás acusando a ti mesmo. E não podes acusar-te sem acusá-los. É por isso que a acusação tem que ser desfeita e não vista em outro lugar. Bingo. Isso é facinho da gente escorregar. Eu mesma, quando a coisa é um ponto mais fraco meu, eu escorrego muito aí. Então, nossa, porque não adianta nada, né? Eu vejo a escuridão lá, né? E fico com ela aqui. E me sinto culpado, né? Enfim, aí eu não sei o que vai rolar aí. Mas eu senti de trazer para reforçar aqui para mim, sabe? Porque na minha prática aqui, agora desses 15 minutos, eu vi todo o meu auto-ódio mesmo. E ele precisa ser entregue para ser desfeito. Porque não é nem sobre mim, nem sobre meu irmão. Mas é algo que precisa ser reconhecido e entregue. Então, é, é perfeito assim. Não há culpa real mesmo. Não há. Não há. Mas a gente precisa passar por esse processo. E os nossos irmãos são realmente os holofotes da nossa vida. Eu costumo dizer que cada irmão é como se ele tivesse literalmente aquele chapéu daquelas pessoas que trabalham em mina de ferro, sei lá, minério, sei lá como que chama isso, que tem uma luz assim, ó. Ele chega perto de você, ele ilumina a sua mente, o conteúdo dela. Então, só para a gente fazer esse processo. Ah, tá aqui. Então, vamos lá. Tá entregue, né? Enfim, para ficar mais dinâmico isso, né?
Então é isso que estava aqui, assim, porque foi isso que eu experimentei na prática. Uma tentação maravilhosa de ficar com isso para mim. Tirada, reconhecendo meu irmãozinho, agradecer ele. Você é o meu salvador, agora eu vou para a cruz. Eu te coloquei na cruz, agora eu que vou. E é a mesma coisa, porque não tem ninguém lá fora. Não tem seu irmão, só tem você. Então, importante isso. Nossa, quero muito, Jesus, experimentar isso. Beleza? Seguimos. Muito bem. Obrigado, amorzinho. Obrigado, Pri. Rosa, Seguimos. ótimo. É, Eu para o sinto, alto e avante. eu sinto de fechar aqui concluindo o parágrafo 8, né, que Jesus fala para gente. O que pediste não pode ser negado. O que nós estamos pedindo para Jesus? Nós estamos pedindo para Jesus melhorar o nosso sonho ou nós estamos pedindo para Jesus nos despertar desse sonho? Enquanto a gente ficar pedindo para Jesus melhorar o nosso sonho, né, a gente não vai ver no nosso irmão o Salvador. Agora, quando a gente está realmente, a nossa oração é despertar desse sonho, aí Jesus está falando para a gente: o teu Salvador está esperando por isso há muito tempo. Ele quer ser livre e fazer com que a sua liberdade seja tua. Porque a gente não vai despertar sozinho aqui no mundo. A gente vai despertar junto com todos os nossos irmãos. Né? Obviamente que isso é uma metáfora, né? Porque em última instância não tem, né, ninguém fora da nossa mente, mas a gente tem que, como Jesus fala conosco onde a gente pensa que a gente está. Então, né, como o mundo para a gente é muito real, né, e todos os nossos irmãos, né, que nos acompanham também, então ele fala que a gente não vai despertar sozinho, nós vamos despertar todos juntos, porque é assim que a gente se vê. Né? E aí ele fala que o Espírito Santo se inclina a partir dele, do nosso irmão, para ti, sem ver nenhuma separação do Filho de Deus. Então, de novo, né, Jesus reforça aqui, né, o conceito da unicidade, o conceito de que Deus, o Pai, Deus nosso Pai, o Filho, o Espírito Santo, né, são um só, né? Em conteúdo são um só. Então é isso. Então que a gente realmente se lembre, né, que o nosso irmão é o nosso Salvador e que os milagres substituam todas as mágoas. Seguimos então. Obrigada, amorzinho. Seguimos. 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 Isso, Cris, vamos junto. É isso, Cris. Então, um lindo dia para todos. Nos vemos às 18 horas com a segunda prática, com a Rosa e todo o time. E é isso, amados. Estamos unidos na mente. Um beijo para todos. Um lindo dia. Tchau. Beijo.